Inclusive, já queria aproveitar para falar, que você falou, antigamente tinha a laqueadura, a pílula e camisinha. Hoje em dia são muitos outros métodos, inclusive métodos que não utilizam hormônio e tudo mais. Sim, exatamente. É muito importante e a gente tem visto que tem crescido um pouco a procura das pacientes irem ao ginecologista com essa intenção, de descobrir novos métodos anticoncepcionais. Antigamente, como eu falei, existia a laqueadura, basicamente. Então, assim, aquela mulher que de jeito nenhum queria ter mais filhos, sei lá, já teve 4, 5 filhos e não quer ter mais filho, ela ia fazer uma laqueadura porque era a forma mais segura. Existiam as pílulas anticoncepcionais, as mais comuns, que é as que a gente diz que é combinada, que tem progesterona e estrogênio, e elas vinham numa carga hormonal muito alta. Então, era muito comum acontecer da paciente não tolerar. Então, ela tomava o anticoncepcional, vomitava, ou tinha dor de cabeça, ou alguma coisa acontecia que ela não conseguia tomar. Além do fator que existe até hoje, que é o próprio esquecimento. Então, você tem que tomar certinho todo dia no mesmo horário, senão ela vai falhar. Fora isso, o preservativo, que também até hoje é o único método que protege contra alguma doença, né, sexualmente transmissível, mas mesmo assim também não é muito utilizado. Então, assim, hoje em dia ainda vem bastante pessoas no consultório pedindo para fazer laqueadura. Porque é visto como, por exemplo, assim, eu não quero mais ter filho de jeito nenhum. Mas a gente tem que deixar claro que a laqueadura ela não é 100%. Então, a maioria das pessoas já devem ter escutado alguma história de alguém que engravidou mesmo com laqueadura, né? E não significa também que o procedimento não seja feito de forma correta. Porque tem gente que fala assim, ele só amarrou e não tirou a trompa e aí por isso que eu engravidei com a laqueadura. Não significa que ela tenha sido feita de forma errada. Mas ela não é 100%. Então, a gente, hoje em dia, eu deixo bem claro para as minhas pacientes que existem outros métodos, principalmente o implante hormonal, o DIU hormonal ou o DIU não hormonal, que é o de cobre, que eles são comparáveis à eficácia à laqueadura e com muito menos efeitos colaterais do que a laqueadura. A laqueadura, além de ser um procedimento cirúrgico que você vai passar anestesia, internamento, risco de alguma coisa durante a cirurgia, algum procedimento cirúrgico, a gente sabe que muitos estudos mostram que as mulheres sangram muito mais no período menstrual depois de uma laqueadura. Não se sabe explicar por que isso acontece ainda, porque a gente só mexe realmente na trompa, não é mexido nada na parte do corpo uterino e nada. Os ovários também permanece tudo normal, mas aumenta a taxa de sangramento depois da laqueadura e também tem casos de menopausa precoce. Então, a mulher fala assim, uma vez a paciente me falou assim, mas é ótimo se eu entrar na menopausa lá com 38 anos, porque daí eu não vou mais menstruar. Falei, pois mas daí você não vai ter mais os hormônios que te protegem de infarto, de AVC, de osteoporose. Ela, mas e não dá para fazer a reposição hormonal? Tá, dá. Por quanto tempo que é interessante você fazer uma reposição hormonal que é seguro? 10 anos. Você parou de menstruar com 38, vou te dar 10 anos, com 48. Daí você vai infartar aos 50. Hoje em dia a mulher vive tranquilamente até os 70, 80 bem, né? Aí ela falou, pois é. Então, eu falei, não é um simples procedimento que você vai lá, tira a trompa e nunca mais engravida e tá ok. Então, ele gera muitos outros efeitos que a gente não tem noção, né? Então, não é uma coisa muito simples. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, o DIU de cobre ou Mirena, que a taxa de eficácia é tão eficaz quanto a laqueadura, então a taxa de falha é bem pequena, justamente pelo fato de não precisar lembrar de tomar o comprimido todos os dias. Se eu tomei um outro remédio, tive um resfriado, sei lá, Covid agora, precisei usar antibiótico ou algum outro remédio, não vai tirar a eficácia. Então, ele é tão seguro quanto, e eu faço o procedimento no consultório, ou faço até mesmo com alguma sedação no centro cirúrgico, 2 minutinhos, a paciente vai embora e está protegida por 5 ou 10 anos, dependendo do DIU. Então, assim, normalmente quando a gente perde o tempo de explicar isso para as pacientes, elas percebem que realmente por isso que cada vez mais vem usando a parte do DIU, mas é um benefício muito melhor do que a laqueadura em si, né? Então, além disso, a gente tem o implante hormonal, que é um implante que é colocado embaixo da pele, assim, no braço. Ele tem a duração de 10 anos também. 3 anos, desculpa. É um bom método para adolescente, porque também não precisa lembrar de ficar tomando todo dia, né? Tem o anel vaginal, que é a mulher mesmo que introduz lá dentro da vagina, libera hormônio, trocado a cada 21 dias, então ela não precisa ficar lembrando de tomar. É um bom método para quem tem algum sintoma gastrointestinal quando toma pílula. Tem a injeção mensal, tem a injeção trimestral. Então, assim, o que não falta são métodos contraceptivos, só que realmente ele precisa ter uma boa indicação, porque ou a paciente não vai se adaptar, ou ela vai ter um efeito colateral que não vai ser legal para ela. Então, é importante ela ir ao ginecologista e discutir o que é melhor para ela. Então, a resposta, qual é o melhor método anticoncepcional, sempre depende. Nunca vai ser, tal método vai ser melhor, porque depende da paciente, depende do que ela quer,
né? Então, é uma coisa... eu gosto dessa parte de conversar com as pacientes, mas é engraçado ver como elas mudam de ideia. Elas chegam no consultório querendo, às vezes, uma coisa mágica, e daí você explica pra ela que tem alguma coisa a mais, elas mudam de ideia. É bem legal.